ótimo. Hoje vocês vão aprender um pouquinho com a Luciana e com o Sósteres, como que eles fazem para fechar contratos da forma que eles começaram. Isso é muito bom para a gente aprender, né? Oi, Sósteres, tudo bem? Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. É bom, vamos esperar mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar. E aí a gente Perfeito. começa, porque hoje, meu Deus, hoje o dia foi um batidão. É, falar que é normal não é, né? Mas que bom, né? É, sinal que a gente está trabalhando, né? Sinal que está vivo. É, É é isso. verdade, Tá. com certeza. Pois é, nós estamos gravando essa aula porque muita gente hoje não vai poder participar. Oi, Hum, Sara, tá? Mas aí a gente deixa essa aula gravada porque ela é muito importante, que às vezes, como eu estou falando, né, lá no, nas redes sociais do Método Sim, que a gente vai lançar o curso, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, isso é mais um papo de quem quer lançar curso. E aí, na verdade, vocês, né, ninguém melhores do que os nossos consultores para dizer aí para todo o pessoal que está chegando agora se a gente sabe ou não fechar contratos, né, Sósteres? certeza. Se a gente fecha ou não contrato todo dia, É verdade. E né? fecha, viu? Pois é isso que a gente pretende com essa nossa reunião de hoje. Vai ser mais um bate-papo, né, para a gente trocar aqui o conhecimento, experiência. Eu acho que vai ajudar todo mundo. Vamos esperar um pouquinho e a gente já começa. Vamos esperar aí pelo menos uns 5 minutinhos, né? Sócilis, e aquelas cooperativas lá daquela feira que vocês foram, Campinas? Isso, de Campinas. Estão entrando em contato com elas? Sim, estamos entrando em contato com elas. A gente pegou uma fase interessante que parece que todo mundo das cooperativas, os tomadores de decisão, resolveram entrar de férias agora no mês de julho. Ah, não, mas está geral. O pessoal Pois agora é, no Ah, segundo, agora na segunda quinzena eles estão viajando bastante. é verdade. Já tem até algumas reuniões direcionadas, mas aí para depois do dia 5, dia 10 de agosto, né? Mas parece que todo mundo entrou de férias agora e Ah, mas até É, por conta das férias, né? As férias da piazada ali, da gurizada, é bem isso mesmo. gente, é eu vou te verdade. contar, e eu tenho uma só, e ficar com criança em casa nesse período. Misericórdia, viu? Tadinho, na verdade dá dó porque eles ficam agitados, né? Não é nem porque a minha é bagunceira nem nada, não, que ela é ótima, só que ela só quer ficar comigo. Aí uns dias ela andou vindo pro escritório comigo. Olha, ela enfiava atrás da minha cadeira, ela pegava meu celular, ela vinha, pegava o tablet e ela queria outra coisa. Por resto, eu falei, Esther, você vai deixar a mamãe maluca, me ajuda. Ai, Jesus. Aí ele fala, mãe, mas você não dá atenção para mim? Eu falei, filha, a mamãe está trabalhando. Imagina que é uma, agora imagina aí, né? Mãe de dois, três, né, Luciana? ou eu que o digo, eu tô com dois aqui dentro de casa, eu já tô doido para as férias acabar, porque eles ficam inquietos, tadinho. E lá na escola tem teste, tem brincadeira, tem coleguinha, tem futebol. Então, para eles é bom, eles gostam. É, e é um tédio para eles ficarem só em casa, né? É um tédio ficar dentro de casa. É, eu vou ver se eu dou uma saída agora essa semana, até porque eu tô precisando, sabe, dar uma descansada. E aí dar uma saída com ela que na próxima semana já começa o mês e já começa a aula de novo, né? É, passa muito rápido as férias. É, gente, oi, boa noite. O Elvete, eu vi que entrou aqui. Parece que entraram mais pessoas. Hoje vai participar, como eu disse, menos gente.
menos pessoas, porque a gente mudou o dia também, né, por conta do curso de vocês, e eu queria muito que vocês estivessem aqui, e eu acho que vai ser muito interessante a fala de vocês, e eu acho muito interessante como o Sóstenes começou. Eu tenho o Sóstenes aí, assim, como alguém que desbravou, né, Sóstenes? E isso é muito bom, porque a gente às vezes fica desanimado no dia a dia, não estou fechando o contrato, é difícil demais, mas nada como um dia após o outro, e como treino. A gente precisa entender que às vezes não vai no primeiro nem no segundo, mas que no terceiro vai, né, Sóstenes? E aí, quando a coisa engrena, vai Uhum. embora. Então, assim, é muito importante para as outras pessoas que estão chegando no mercado agora, para quem tem menos experiência em fechamento de contrato, para aprender, né, com vocês que estão aí na lida e agora vocês participando de tantas feiras, né, dessa porta nova que se abriu. Como que vocês estão vendo? Quais são as experiências que vocês estão ali adquirindo? Algo muito interessante que a gente acha que todo mundo já tem um tributarista e que todo mundo sabe tudo de tributário, né? Aí eu vou deixar vocês falarem depois, que nós ficamos surpreendidos com o mercado, como que tá e como que as portas estão escancaradas, né? Então, deixa eu ver aqui. Já são 8h07. Vamos começar? Porque hoje eu confesso que eu tô cansadinha, então eu vou só jogar a bola para vocês, deixarem vocês falarem. E vocês que estão aqui, a Sara, o Reinaldo, o Israel, que queiram conversar com eles, fiquem à vontade, tira dúvida, troca figurinha, porque esse é o momento e isso é importante. E eu gosto de fazer essa reunião, não vou chamar de live aqui pelo Zoom, porque a gente fica mais reservado, né? Poderia estar sendo feito até pelo Instagram, que dá mais ibope lá no Instagram, entram mais pessoas e tal, mas esse não é o nosso interesse. O nosso interesse é aqui nós nos ajudarmos, ter, né, um grupo mais restrito aqui, que eu acho que é esse o intuito. Então, o seguinte, pessoal, qual que é aqui hoje o pilar que nós vamos trabalhar esses dias todos? A gente vem falando, né, desse método sim, desse curso que eu vou lançar, ele vai ser lançado em breve, a gente já começou a gravar, só que nós estamos preparando um material bem interessante, bem legal, que vai ajudá-los de fato a fechar contrato. Por quê? Eu já falei em outras reuniões como essa que nós tivemos, que muitos profissionais chegam, eles sabem tudo da teoria do tributário, mas na hora de fechar contrato, gente, não fecha, não sabe dar preço, não sabe fechar contrato, não sabe conduzir o cliente da forma correta. E a gente sabe que fechar contrato, o processo de venda requer método, requer uma metodologia. Não é como antes, aquele papo de vendedor antigo que fala um monte de lorota, um monte de mentira e o empresário está aceitando qualquer coisa. O mercado hoje não é mais assim. Na última aula a gente falou ali do poder da neurociência, né, da neurovenda, que vem mostrando como que a gente tem que conduzir o cérebro do cliente para entender como que se dá o fechamento do contrato. Então, a gente precisa também saber qual que é o movimento que eu, consultor, que eu, profissional, preciso ter para que eu possa fechar contrato. Não adianta eu achar que eu vou ficar sentado na minha cadeira que o cliente vai vir. Aliás, o escritório hoje a gente abre para ter um espaço para sair de casa, porque senão nem precisava. Porque cliente não levanta da sua empresa para ir atrás de escritório de profissional nenhum. Isso é fato, né? Hoje, depois aí da pandemia, a situação mudou e melhorou muito, né? Porque o online facilitou aí essas conexões maravilhosas que a gente faz pelo mundo. Então, o que que acontece? O que que eu sempre falo? Não adianta a gente saber a teoria toda do mundo se a gente não sabe botar dinheiro no bolso. E a gente vive de quê? De dinheiro no bolso, né? Então, é bem isso. Eu fico vendo, né? As pessoas falando, gente, mas eu tenho dificuldade do que o cliente, como que o cliente vai sentir segurança, como que o cliente vai saber ali que eu sou a pessoa certa para ele, e tal. Isso tudo é prática, isso tudo é técnica, e claro que a gente faz tudo com verdade, com ética, né? A gente não vai oferecer nada daquilo que a gente não pode cumprir depois. Então, é bem isso que a gente precisa. A única coisa que o cliente precisa é ver em nós confiança, ele precisa se sentir seguro. Quando o cliente se sente seguro, gente, isso hoje gravando as aulas, eu estou batendo muito nisso. A segurança, aqueles 30 primeiros segundos que você chega, que faz um mapeamento, um raio-x seu de cima e embaixo, quer ver sua roupa, ele vê seu cabelo, ele vê o que você está usando, ele vê, infelizmente a vida é assim, ele vê a forma que você fala, ele vê o seu tom de voz, o seu vocabulário,
é isso que vai impactar. Então, nesse primeiro momento, gerando segurança, ele já abre para você falar aquilo que você faz para ele e criar ali aquela conexão, que aí é o poder da influência, do I, do método sim ali, do sim. É a influência. Como que você vai influenciar? Como que você vai fazer com que o cliente olhe para você e se identifique com você? E por final, depois que esse cliente ele já decidiu que já fechou o contrato com você, ele só precisa justificar dentro da mente dele, do cérebro dele, que ele te contratou por isso, por isso, por aquilo, porque você gera resultado, porque você já recuperou tantos mil, porque você já fez por fulano, por Beltrano, por ciclano. Então a gente precisa ali de uma forma bem prática, entender esse nosso roteirinho mental ali. Primeiro é o cérebro reptiliano, que é aquele da sobrevivência. Segundo é o límbico, que é o cérebro ali que ativa a emoção. Eu preciso me conectar com esse cara e eu preciso desenvolver aqui com ele uma conexão forte, mostrar ali que eu sinto empatia, que eu entendo a dor dele. E por último, eu preciso mostrar o que eu faço de forma resumida, planilhada, rápida, e para mostrar com ele assim, ó, tudo que eu fiz aqui, que eu falei, eu faço, e está aqui a justificativa disso tudo. Então, o último é o neocórtex, e o neocórtex, ele é o cérebro racional. Ele vai racionalizar a emoção, a decisão que ele já tomou ali no cérebro emocional. A gente acha que isso é algo que não tem importância. Deixa eu te contar, quem não faz isso não fecha contrato. Quer perder tempo é você ir num cliente e já chegar oferecendo. Você começar de trás para frente. Olha, eu sou fulano, eu estou aqui, eu já recuperei tanto para as empresas, isso. O cliente já assim, ó, eu já vira um tédio e eu não quero mais. E aí, no final, eu quero que a Luciana conta pra gente uma experiência muito legal lá da Feicorte, que é uma feira do agro que a gente estava, lá em Presidente Prudente, que ela estava atrás de um cara, que ia, né, fazer altas conexões poderosas com ele. Gente, e o cara dando um de difícil. Na verdade, esse cara, ele estava muito ocupado, porque ele era uma pessoa, né, bem ali, requerida por todos, ele era uma pessoa que estava sendo ali bajulada por todos, e a Luciana no pé dele, no pé dele. Eu sei, gente, que por resto, essa menina fez um negócio que foi assim, eu olhei para ela e falei, Luciana, nossa, checkmate. Foi fantástico, mas eu vou deixar ela contar no final para vocês aprenderem como que a gente faz com pequenos detalhes, a gente cria essa conexão e a gente abre portas para que a gente feche contratos depois. Tá bom? Então agora eu vou abrir para os sócios. Eu quero que o sócio conta para a gente aqui um pouquinho da história dele. Como que ele encontrou a Tex Revisio, que é a empresa que eu dou, que eu sou, né, a proprietária, e aonde a gente abre oportunidades para consultores trazerem aí os clientes e nós executarmos. Então, hoje a nossa empresa gera essas oportunidades, oportunidades essas que só acontecem porque vocês trazem os clientes. Hoje a gente fica só por conta da execução, e quem faz o negócio acontecer são os consultores. Por isso que eu prezo em tratá-los assim, bem de pertinho, porque sem cliente a empresa não anda, né? Então o sócio Luiz vai falar para a gente aqui como que ele nos encontrou, como que ele foi treinado ali no início, como que ele começou. Ele começou com indicação, ele começou fazendo ligação fria no WhatsApp, com quem que ele fechou, quais foram as empresas, como que ele descobriu o segmento e como que ele faz até hoje. Sócio, a palavra está com você, boa sorte, vamos lá, porque eu tenho certeza que você tem muito o que falar. Maravilha, doutora, muito obrigado. Gente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho das nossas experiências ao longo desse até pouco tempo, né? E diga-se de passagem, né, doutora? Tem pouco mais de 1 ano e meio que estamos juntos, mas tem sido 1 ano e meio de grande aprendizado, um tempo assim que até inesperado na minha vida, porque como aconteceu a questão do tributário na minha vida? Foi até por uma questão de necessidade profissional. Eu me vi em uma situação e conheci o tributário através de outra empresa. E ali fui fazer parte daquela empresa. Detalhe, de formação,
eu sou administrador, nunca tinha tido nenhum contato com a área tributária, nada referente a tributário. Eu ouvia falar alguma coisa na área advocatícia, mas era muito restrito ali, né? Então, entrei num lugar assim que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui deve ser uma loucura. Para conseguir trabalhar com isso aqui, deve ser uma coisa mais difícil e mais complicada do mundo. Mas aí eu conheci uma pessoa que me trouxe para uma empresa, só que quando eu cheguei nessa empresa foi tão engraçado, porque eles me deram material, né? Não me ensinaram nada, não mostraram nada, não falaram nada, só falaram assim: vai à luta, vai buscar contratos. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? Que maluquice é essa? Mas aí eu fui estudar ali e comecei como todos. Comecei ali na questão das empresas do Simples Nacional. E lá vai eu, eu morava numa cidade que tem cerca de 200 mil habitantes, mais ou menos. E certamente deve ter ali uns em torno de uns 2.000 a 2.500 comércios na área do Simples Nacional. E eu saí batendo ali de porta em porta e nada, e com entendimento ainda. Eu estava começando a entender como é que funcionava a situação. Eu falei, mas meu Deus do céu, isso aqui não dá certo, não, não é possível. Isso aqui, isso aqui é uma coisa que. ah, Ali eu comecei a entender a como que as contabilidades elas blindam o cliente de uma forma para você não conseguir chegar até isso, né? E eu fiquei muito preocupado, falei, meu Deus do céu, não é possível, eu preciso romper com isso aqui. E pouco tempo depois, eu vi um post da doutora Emília. Achei bastante interessante a forma que ela falou, que ela estava expondo ali tudo, e comecei a seguir, comecei a ver os posts dela. Eu falei, poxa, essa mulher é interessante. Peraí, deixa eu tentar entrar em contato com ela. E mandei mensagem para ela, e por incrível que pareça, na hora ela já pegou e já me respondeu. Ele falou, olha, eu sou Emílio e tal, da empresa Táxi Revisio, e ali a gente começou a trocar uma ideia, e foi tudo assim tão bacana, tão interessante, tão assim, de uma forma até informal, sabe? Que eu falei, poxa, que pessoa interessante. E ela logo falou assim, olha, você quer ser um consultor de verdade? Eu posso te dar o direcionamento sobre isso. Vamos agendar uma reunião, né? E dessa reunião a gente vê o que a gente consegue ali e tudo. Eu falei, não, doutora, com certeza. Pouco tempo depois a gente agendou essa reunião e logo ela começou a passar os materiais do curso para mim, que foi bastante interessante. Ali sim eu fui ter o entendimento do que era e como funcionava a consultoria tributária, o que era ser verdadeiramente um consultor tributário, a questão do domínio de conteúdo, a questão de posicionamento como um especialista e não somente como um prestador, né? A questão da construção de uma autoridade como consultor tributário, né? E graças a Deus, dali para frente as coisas começaram a fluir e foi tão interessante que, se eu não me engano, acho que coisa de uns um mês e pouco depois, eu já consegui o meu primeiro contrato com uma cooperativa, né? E dali começou a nossa história no agro. Eu falo nossa porque a Luciana também hoje é a minha parceira, está firme aí comigo nessa empreitada e a gente tem conseguido assim bons frutos dentro dentro do tributário, dentro da área agrícola, né? E ali foi interessante porque eu não tinha contato nenhum, eu não conhecia os responsáveis, os presidentes, né? Mas uma coisa eu falo para vocês desde já: independente do nicho que vocês venham a escolher para trabalhar, não
desistam, que seja indústria, que seja a área agropecuária, que seja o comércio, a insistência é tudo, porque de repente você não acha um tomador de decisão hoje, mas você vai insistindo ali, uma hora você encontra ele. E um dos detalhes que é bastante interessante dentro da consultoria tributária é que a necessidade sobre o nosso serviço, sobre o nosso trabalho é grande e eles não têm conhecimento disso. Eles não têm a mínima ideia que pode se economizar de um lado e pode, de repente, vir um dinheiro que eles não estavam esperando do outro, mas isso somos nós, consultores, que temos que levar até eles. Somos nós que temos que abrir e trazer a conscientização da força do nosso trabalho, né? Porque uma coisa acontece é que as contabilidades elas não estão preparadas para o desenvolvimento sobre o nosso trabalho. E com um detalhe, com o advento agora da reforma tributária, vai ficar pior ainda. Tem uma música que eu acho que é bastante interessante, do Milton Nascimento, que diz o seguinte, que o artista tem que ir aonde o povo está. E nós, no tributário, temos que ir atrás dos nossos clientes, não é eles que têm que vir até nós. Nós é que temos que apontar a necessidade, nós que temos que demonstrar o nosso conhecimento, nós que temos que demonstrar a nossa missão como consultor, traduzindo ali a norma tributária para uma nova linguagem e trazer essa decisão empresarial para o fechamento de um contrato. Né? Então, a gente começou ali com as cooperativas e veio uma cooperativa, e eu achei tão interessante, porque desse primeiro contrato, eu lembro até hoje, meu primeiro recebimento foi 200 e poucos reais. Você lembra disso, doutora? Meu primeiro recebimento foi 200 e poucos. Falei, nossa, meu Deus do céu, funciona, né? Mas agora vamos fazer de uma forma para que isso aqui venha a crescer. Vamos fazer de uma forma disso aqui para dar uma continuidade e nos trazer um resultado maior. E, gente, graças a Deus, hoje a gente pode falar que vivemos totalmente do tributário, né? Nós conseguimos alcançar já grandes contratos dentro do tributário, né? Estamos aí trilhando de uma forma bastante grandiosa, com crescimento acentuado, né? E uma coisa eu falo para vocês, nós estamos no lugar certo, no momento certo, na empresa certa, com a pessoa certa, porque o conhecimento, toda a bagagem, a doutora Emília tem, e tem nos passado, tem nos apoiado, né? Ela tem nos direcionado de uma forma como nenhuma outra empresa eu consegui enxergar e ver isso, né? E com isso tem vindo frutos, tem vindo frutos. Nosso trabalho hoje é voltado totalmente para a área agropecuária, né? E está vindo grandes novidades aí com a questão da reforma tributária. Então, o que eu posso deixar para vocês aqui de conselho é o seguinte: não desistam, persista, né? A questão do conhecimento é de suma importância, mas a questão de como você consegue passar isso para o cliente, de como você consegue apresentar isso para o cliente, é mais importante ainda, né? Não é o muito conhecer técnico que vai te fazer fechar muitos contratos ou fechar grandes contratos, mas é a forma que você passa isso, é a forma que você consegue direcionar isso para o seu cliente e é a forma que você consegue mostrar que o benefício que você está trazendo para o seu cliente. Isso é o mais interessante. Sóstenes,
Fala um pouquinho para eles como que foi quando você teve que passar a mão no telefone e começar a ligar para os presidentes das cooperativas. Conta como que é isso, o que que é isso, para eles saberem que é de fato o que eles estão passando e vivendo aí é uma realidade que tem dificuldade sim, mas que dá certo. Então eu quero que você conte para eles como que você começou na ligação no telefone, o que que você fez, como que você montou ali os seus leads, né? As suas planilhas com lead, conta aí para eles. Maravilha, vamos lá. Gente, foi difícil. Foi difícil, mas assim, acho que o princípio de tudo é você escolher um segmento, tá? Porque de repente o segmento que é bom para mim, que eu tive ali uma facilidade, entre aspas, pode ser diferente para você. Mas que o meu exemplo possa servir para diferentes nichos. Realmente eu não tinha nenhum conhecimento, né, quanto aos tomadores de decisão, mas é uma tecla que eu volto a bater. A questão da insistência e da persistência é necessária. Tá? A maioria das contabilidades, das cooperativas, às quais eu tive o primeiro contato, fui fechar contrato, sei lá, coisa de 3, 4 meses depois. Né? Exatamente por essa questão. Por quê? Porque você tem que ser persistente, você tem que ser insistente, você tem que conseguir mostrar para o seu cliente que quem precisa dele não é você, é ele que precisa de você, né? Você tem que estar ali mandando material, você tem que estar ali vira e mexe, pega o telefone e relembra ele, olha, estive conversando com você sobre isso. Vamos fazer uma reunião, deixa a gente fazer esse levantamento, deixa a gente trazer aí para você, porque é benefício para a empresa, é benefício para a sua cooperativa, né? Então, eu parti exatamente um embate ali mais direto, né? E funcionou por quê? A partir do momento que deu certo com uma cooperativa, né? Uma pode ir puxando a outra. Isso aí aconteceu bastante com a gente, né? De uma cooperativa, ficou sabendo do trabalho, e no final ali, quando terminar, eu falei: vem cá, vocês são de cooperativa, você é presidente de cooperativa, você deve conhecer outras cooperativas, então vamos conversar sobre. E ali passava, a gente entrava em contato, né? Mas a persistência, a questão de você ter que pegar o telefone, de você ter que ligar, de você ter que entrar em contato, você ter é, é, a, essa coisa direta com o seu cliente, isso é necessário, isso é imprescindível e vai trazer crescimento para você. Isso mesmo. Gente, o mais interessante é que os sócios, eles assim, a gente nas primeiras reuniões, nós falamos para ele, olha, o segmento de cooperativa é legal e tal. Ele mesmo foi atrás de como conseguir telefone das cooperativas, foi para a rede social, foi para o LinkedIn, foi para o Instagram, foi para outros softwares que tem com contato de empresas e ele começou a ligar. Pouco tempo eu fiz um curso, né, do Flávio Augusto lá e do Caio Carneiro, e eles chamam os vendedores de herbívoros e carnívoros. E o Sócrates é um vendedor carnívoro. O que é o vendedor carnívoro? É aquele que vai atrás, sabe? É aquele que corre, é aquele que não espera, é aquele que vai aonde o cliente está. Ô, gente, é bem isso. O cliente hoje, principalmente o nosso cliente, ele não é um perfil de cliente que sai atrás de um tributarista, ele não sai atrás de um profissional, né? Como a gente não. Ele espera uma indicação, ele espera acontecer, ele espera ele dever o mundo para ele depois querer resolver a situação. Então é bem isso. O que a gente precisa saber, como eu disse, é conduzir o nosso discurso, a nossa apresentação e não desistir. E outra coisa, eu já fiz muito isso, um erro grande que eu já cometi. Eu ligava para o cliente 1 ou 2 vezes, depois eu ficava com vergonha. Aí eu não ligava mais. Gente, lá
Nesse curso que eu fiz, o que que eles ensinam? Ligar para o cliente é primeira vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Aí depois você dá um tempo, depois você lembra o cliente que você está vivo de novo. Aí depois você manda um material para ele para alimentar ali aquele cliente, falando: ó, eu tô aqui, não esqueci de você não. E lá eles contam o depoimento deles, que teve ciclos de clientes muito grandes, que eles atendem hoje, que eles demoraram até 2 anos para fechar com esses clientes. E deixa eu te falar, o nosso cliente é cliente grande, os honorários que nós recebemos são honorários excelentes. Nós temos consultores que receberam mês passado R$ 100.000 de honorários, e quando eu falo lá, é verdade, a gente fica vendo às vezes pessoas falando aqui, né? Eu até postei ali pouco tempo, eu falei, eu vou mostrar aqui, porque senão daqui a pouco o povo acha que a gente está falando não é verdade, né? Um recibo de um depósito que eu fiz para um consultor. Teve consultor mês passado que ele falou assim: Emília, não deposita o dinheiro todo, parcela, deposita um pouco esse mês, deposita o mês que vem. Por quê? Porque os honorários são altos, não é qualquer pessoa que ganha com um contrato só fechado 100, 200, R$ 300.000, não. O sócio, ele está contando aqui, eu lembro que quando ele começou com a gente, deu meio do ano, ele já tinha garantido R$ 500.000 de honorários, não era, Sócrates? Eu lembro que eu falei com ele, Sim, falei, Sócrates, você tem noção que você já garantiu de quanto que você começou até o final do ano, mais de 500 mil aí de honorários? E isso, assim, gente, é maravilhoso, é algo que nos dá aí, né, novas oportunidades, nos coloca em outro patamar de vida, né, Sócrates? Então, assim, o que que é hoje? O que que eu quero mostrar para vocês? Por que que eu chamei os dois para virem aqui? O Sócrates começou do nada. A Luciana ainda está tendo ali os sócios que já estavam no caminho, mas a Luciana vem de plataforma do Pablo Marçal, ela tem uma experiência grande também nessa área, ela é uma vendedora nata, e aí ela vai conversar um pouquinho com vocês também das experiências que nós estamos tendo na feira. Esses dias eles vieram de 3 feiras e eles conseguiram algo, gente, numa feira maravilhosa, que hoje nós estamos em uma associação, nós somos hoje parte da diretoria de uma associação de exportadores de boi vivo do Brasil. O que que isso é para nós? Isso é uma conquista gigantesca. Por quê? Porque estar numa diretoria como essa, respondendo pela cadeira do tributário, além de ser uma responsabilidade muito grande, é conquista aí da Luciana e dos sócios que estavam lá no campo e falaram assim: ó, a gente está aqui representando a Tax, está aqui o telefone da Emília e tal. Então, o que que eu quero falar para vocês aqui na empresa, a gente trabalha com vocês em uma parceria muito grande. Por quê? Todo mundo cresce. Todo mundo quer uma fatia do bolo. Aqui eu não tenho aquela coisa só o eu, não, porque eu acredito muito nas parcerias, eu acredito no poder do coletivo, eu acredito que a gente cresce quando a gente se ajuda, quando as coisas vão, né, para frente ali, com todo mundo se apoiando. Até mesmo porque eu falo o seguinte: hoje eu estou no interior de Minas. E a gente atende clientes do Brasil todo. E como que eu atendo clientes do Brasil todo? Eu atendo cliente por meio de consultores, eu atendo clientes que me acham nas redes sociais e eu atendo clientes que vêm por indicação, gente, sem nunca ter me visto. Deixa eu contar uma coisa, eu já falei isso, também vou repetir. Eu tenho procuração liberada de cliente no WhatsApp. Isso é assim, é fantástico. Como que eu consigo isso? Eu sou uma pessoa cristã, né? Eu sei que Deus assim é poderoso para abrir portas, mas se eu for uma pessoa que eu não corro atrás, que eu não mostro segurança e confiança para o cliente, as coisas não acontecem assim. Deus faz a parte dele e a gente a nossa, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte também. Então imagina o cliente, ó, fulano me falou de você esses dias, uma distribuidora de gás. Fulano me falou de você e eu tô te mandando aí minha procuração digital. Oi, fulano, tudo bem? Então, aí depois que vai conversar, o cara já liberou procuração digital, não quis nem saber o percentual e depois o que falar tá falado, eles estão recebendo e é isso mesmo. E é assim que acontece. E às vezes eu fico vendo profissionais aqui já antigo de mercado com dificuldade para liberar a procuração digital. Onde que está o segredo? O segredo está no método, o segredo está da forma que você vai comunicar. A comunicação gera poder, a comunicação vai te dar poder, a forma que você vai conversar com esse cara, a forma que você vai se colocar. Para de achar que a gente vai se colocar como o cara, com aquela empáfia, com aquela soberba, sabendo de tudo, fazendo isso há tantos anos e papapá, papapá. O cara quer saber disso não, o cara quer olhar para você e falar assim, deixa eu ver o pé dela, será que na hora que eu precisar ela vai estar aqui?
Será que na hora que chega uma cartinha lá no ECAC da Receita Federal, eu vou achá-la? Vocês acreditam? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Presta atenção. Eu tinha um cliente em Belo Horizonte de uma distribuidora de. Como é que chama aquilo? É de peça de carro, de uma autopeças. Cliente grande, eu recuperei para ele muito dinheiro da exclusão do ICMS-ST e de outros tributos também. O que aconteceu com o meu telefone na época? Eu peguei o meu telefone mais antigo que eu tinha e eu coloquei o chip no celular para minha filha. E eu peguei uma outra linha e ativei a minha outra linha e fiquei com esse telefone. Beleza, o que acontece? No dia, esse cliente estava precisando de mim, esse cliente ligou e a minha filha ou a minha mãe, que tinha ficado com a minha filha, que eu estava viajando, atendeu o telefone. Foi o suficiente para eu perder o cliente. Sabe o que o cliente falou com o consultor? Uai, o dia que eu precisei dela, quem atendeu ela foi a filha dela no telefone. Primeiro, que o cliente também há de convir comigo, é uma pessoa meio rude, né? Porque ele não entendeu mesmo depois eu explicando. Mas ele não me deixou fazer o serviço para ele de novo. Por quê? Porque ele disse que eu não atendi o telefone dele quando ele precisou, sendo que ele tinha o meu outro número também. O que eu quero te falar? São detalhes. Eu errei. Como que eu peguei um telefone meu antigo, que todo mundo tinha, e botei na mão de uma criança que estava usando de vez em quando e na hora minha mãe atendeu? Vocês estão entendendo que o que eu falo para vocês, eu já errei. E aí, porque eu errei, eu consigo trazer para vocês na prática. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então, eu validei todo o meu processo de vendas para hoje eu falar, ó, não faz isso porque vai dar errado. Não faz aquilo porque eu já errei. Então, assim, não significa que eu estou aqui falando para vocês que eu só acertei, não. Muito pelo contrário. Eu errei muito para que hoje eu consiga fechar contrato todos os dias, né? E graças a Deus. E agora, eu vou chamar a Luciana. A Luciana vai contar para vocês como que ela caiu no tributário e como que está sendo a experiência dela hoje participando das feiras. E aí ela vai contar para a gente como que está sendo conversar com esse povo grande do agro, que é um povo grande, né, Luciana? É um povo simples, mas um povo povo de simples. muito dinheiro, que a gente tem que ter todo um jeito para conversar, não é conversando de qualquer forma. Por isso que eu sempre digo, não são os mais técnicos, os mais entendidos, os que mais sabem fazer, que vai ganhar dinheiro no tributário. Quem ganha dinheiro no tributário é quem sabe vender, é quem sabe fazer contrato. Luciana, a bola tá com você, fica à vontade. Imagina. Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpa aqui a carinha meia pálida, até falei com a doutora, tô aqui me recuperando de uma pequena cirurgia, mas eu não poderia deixar de participar aqui para falar um pouquinho com vocês. Então, eu vim através do Sósteres, e que eu já conhecia ele já há muito de longas datas, e ele me falou do método da doutora. Ele falou assim: "Ó, vai ter. Lembra que eu fiz aquele curso, doutor? Fiz o curso O passado nome era contigo. Cativar. Era cativar, Era, foi ensinava a ótimo. cativar o cliente, né? Foi cativar o cliente. Mas foi muito bom. Só que assim, pra mim, era tudo novidade. Eu pensei assim: "Gente, será que eu vou dar conta? Será que nossa, esse negócio parece que é difícil demais". Só que de verdade, sabe o que que a gente tem que colocar na cabeça? Que a gente precisa começar. Porque se tudo na vida você for esperar assim: "Ah, eu tenho que estudar muito, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar muito boa", você nunca vai estar pronto, porque você sempre vai ficar se cobrando. Aí eu falei assim: "Gente, o Sócrates, né, já está aqui na área, já tem um tempo, vamos juntar aqui ele que já tem uma experiência e eu que gosto do movimento, vamos fazer esse negócio acontecer?". Aí tá o que a doutora fala, o poder da decisão e de fazer e buscar acontecer. E aí nós começamos, sabe, começamos a prospectar junto, começamos a: "O que que vai ter de evento? Ah, vamos para o agro? Estamos no agro? O que que vai ter de feira? O que que vai quem vai estar lá?". E começamos a mapear, né, esse cenário para a gente poder, ter uma direção de qual rumo ir. E aí começou assim, a gente começou a mapear os eventos, os presidentes, quem eram as pessoas que ia estar lá, e eu comecei a mapear essa rede desses eventos e desses presidentes. Então, assim, são um público muito simples, mas é um público muito desconfiado, porque eles precisam de uma pessoa passar segurança, de uma pessoa que tá lá junto. Você vai. Eles até falam assim: "Tá, nós vamos colocar vocês aqui no evento, mas vocês vão participar mesmo? Vocês me garantem que vocês vão estar aqui presente, e tal?".
Então, assim, só que quando você faz que você fecha com os outros tudo vem. Por quê? Porque você passou confiança, porque você conseguiu conquistar uma ali. Então, assim, para nós tem sido muito gratificante. A gente tem conhecido pessoas, assim, de uma influência muito grande. E de verdade, gente, basta você. Não precisa você falar bonito. Você tem que falar a verdade e ser simples ali, entendeu? Mostrar que você quer levar a solução, que você quer ajudar. Tem gente que tá precisando e nem sabe que precisa, tá perdido por causa da reforma. E é isso que nós estamos assim abismados de ver o quanto as pessoas estão sem informação, estão perdidas por causa da reforma. E aí tá lá o nosso trabalho. Eles não vão vir bater na nossa porta se a gente não for lá, se a gente não for atrás. É a gente que tem que ir e falar assim: olha, tá mudando, você precisa se adequar, você precisa fazer diferença. Ó, você agora, produtor rural, por exemplo, que fatura mais de 3.600.000, você vai ter que CPJ. Tem uns que nem sabem. Então você tá lá para dar informação e para gerar, levar confiança. E a doutora Emília, ela tem uma didática muito boa. Ela tem uma didática muito simples para ensinar, tanto para a Ô, gente gente, isso quanto não para foi o cliente. combinado, não, tá? Ou tá lá, avisa que não foi combinado, que eu tô Não ficando com foi, é vergonha. Eu verdade, nem é conversei. verdade. Hoje eu conversei com eles e falou assim: "Ô, gente, ó, eu tô cansada hoje, a aula não vai estender muito, pelo amor de Deus." Aí nós estamos aqui contando história, contando caso. Mas é verdade. A didática da doutora é uma didática muito clara e muito simples. Por quê? O que adianta você pegar um produtor rural e encher a cabeça dele de coisa difícil, falar bababá, aí no final ele vai falar assim: hã? O que ela falou? Não entendi nada. Então, assim, tudo que a doutora Emília fala, ela conversa da forma mais transparente, passa segurança para nós, consultores, para eles que estão lá na ponta. Então, assim, essa linguagem clara, ela conecta. Tanto a da Emília para conosco, quanto a nossa para esse povo, conecta. Porque não adianta você chegar lá todo engravatado e a pessoa não entender. É humano lidando com humano, gente. A gente só precisa estar presente. A gente só precisa estar presente e se mostrar interessado. Se mostrar interessado que você está ali, não o tempo todo falando ali de dinheiro, porque uma coisa que a doutora falou aí, eu achei legal. Tipo assim, você tá lá, não chegar já logo abordando, ó, tem um negócio aqui para te oferecer e não sei o quê. Não, vai no evento, conversa, entende o que a pessoa tá fazendo, do que é o evento, o que é a rede, o que a pessoa gosta, né? Conversa ali com o cliente, senta, tenta ali interagir com ele primeiro, e aí depois que a gente vai falando. Ó, nós estamos trabalhando com oportunidade, a gente quer te ajudar a mapear os cenários para gerar economia para o seu negócio. Aí a pessoa já começa, né, a abrir mais ali o ouvido para a gente. Porque se você já chegar já falando, eles aí já corre com o cliente. Mas é isso, e esse movimento, né, doutor, tem sido muito bom para nós, porque a gente está conhecendo muitas pessoas aí vindo as associações, vindo os presidentes. E aí até a questão que a doutora falou do presidente, gente, foi muito interessante o que aconteceu, porque eu estava atrás desse cara, lá da feira. Um presidente famoso da internet e tudo, porque ele tem uma didática boa com a internet e tal. E eu precisava achar esse cara e encontrar ele pessoalmente. Falei assim: eu preciso mapear onde ele vai estar. E comecei a mapear onde ele vai estar. E a gente precisando falar com ele, e ele muito ocupado, as pessoas em cima. E eu, ó, não esquece de falar com a gente ali no instante, não. E aí depois ele, não, tá, agora eu passo lá, agora eu passo lá. E eu aprendi uma coisa, que quando você quer conquistar alguém, tenta ver o que ela gosta, tenta dar um presente para essa pessoa. E aí veio a situação que lá onde a gente estava, eles estavam forjando umas facas muito Não, mas aí bonitas. conta primeiro que ele passou em Hum. frente e pediu para esperar. Você chamou ele de Foi. novo, ele pediu É, para eu esperar. Eu falei: "Ai, foi, ele passou lá e ele fez assim: "Dá um tempo, espera aí que eu volto aqui". Só que a hora foi passando e ele não voltou, porque ele estava muito cheio de gente fazendo entrevista e o povo tudo em cima dele, e ele não voltou. E a hora foi passando, a hora foi passando. Eu falei: "Gente, como é que eu vou alcançar esse cara? Eu preciso que ele venha aqui para ele parar para me ouvir", porque assim, não é porque eu acho que ele não queria, porque realmente o tempo estava muito corrido e muita gente em cima dele. Eu falei: "Mas eu preciso chamar a atenção dele de alguma forma, tipo assim: 'Ei, tô aqui, olha para mim, eu só preciso que você me escuta um pouquinho'". E aí ele passou e falou: "Não, espera aí". E a hora foi passando, a hora foi passando. Eu falei: "O que que eu vou fazer para me chamar a atenção dele?". Aí tinha um pessoal lá fazendo umas facas bem bonitas e tal. Aí eu falei: "Vou fazer uma faca para ele".
mandar colocar o nome dele e a logo da táxi e tal. Toda vez que ele, nem que se ele não passar aqui, toda vez que ele lavar a faca, ele vai lembrar de mim. Gente, esse negócio deu muito certo. Aí eu falei, eu vou lá e vou entregar essa faca pra ele. Mesmo se ele não passar, uma hora ele vai ter que parar pra me ouvir. Aí a gente foi lá levar essa faca pra ele. E ele, não, mas ele ficou encantadíssimo, porque ele era apaixonado com esses, o pessoal do agro gosta muito dessas coisas, e ele é apaixonado com cozinha e tal. Ele falou assim: nossa, como que eu faço para te agradecer? Aí eu falei: não, vamos fazer uma foto, né? Fui toda assim, simplória com ele, não vamos fazer. Ele falou assim: vamos fazer uma foto lá no stand de vocês, eu vou lá agora. E aí ele foi lá e, gente, a gente comemorou muito isso, porque foi muito legal, assim, o quanto que foi dinâmico e, assim, aconteceu, conectou, sabe? Ele conectou com a gente, sentou lá, fez um vídeo, tirou foto. E dessa atitude que eu tive, o quantas portas foram abertas, o quantas pessoas conectaram através dele, né? E através disso que ele falou da empresa, falou da gente, conectou e tudo. Então, assim, não ficar às vezes só esperando, né, não ficar esperando o cliente vir atrás, se você chamar a atenção dele de alguma forma. "Espera aí, o que que eu vou fazer para me chamar a atenção desse presidente aqui?". Se eu fosse lá falar com ele mais uma vez, ele ia falar: "Eu agora não vou ter tempo, me desculpa", quando eu cheguei para ele, ele falou: "Ó, me desculpa, eu não fui lá porque não foi porque eu não quis, porque estava muito corrido". Mas aí ele ficou tão constrangido, eu acho, não sei, com aquela situação toda, que ele falou: "Não, eu preciso de agradecer de alguma forma". E assim, essa atitude conecta, porque assim, querendo ou não, foi com interesse? Foi, mas eu quis fazer de uma forma para toda vez que ele olhasse para aquilo, ia estar escrito lá o nome dele e o nome da táxi, ele ia falar: "Não, espera aí, ela me chamou minha atenção, eu vou ter que pelo menos parar para ouvir". E deu muito certo, gente. O que eu tenho para falar para vocês é isso: não desistam, sabe? Esteja onde os clientes estão, vai nos eventos, movimento. Eu costumo falar que a bênção está no movimento. A partir do momento que a gente se posicionou e começou a ir atrás, as coisas começou a acontecer. Porque um falou pro outro, um falou pro. Aí a gente tá lá passando os eventos que ele tá, ou que tem outra pessoa. Ó, esse pessoal aqui da táxi tem todo expertise e tal. Olha, fala com eles aqui e tal. E isso conecta. E isso chamou atenção para nós, chamou atenção para táxi. E assim, e a doutora sempre foi muito receptiva, né, com a gente, com esse pessoal de fora. Então, assim, eh, comunicou, né, a fala dela por ser transparente, por nos passar segurança, por passar segurança para o cliente, tudo conectou. E esse momento, gente, é propício, né? A gente tá com a faca e o queijo na mão. Essa é a hora da gente se posicionar. É. Ô, gente, o vídeo que a Luciana tá falando, né, que ele retribuiu muito mais. O vídeo é tão pequeno em cima do que ele tem feito, né? É, Sim. tá fixado lá no meu perfil, depois vocês dão uma olhadinha que vocês vão saber quem que é. Esses dias, a Luciana falando disso, eu achei muito interessante. A gente fez uma reunião com uma indústria de café lá de Presidente Prudente, que Foi. veio ali da feira que nós participamos também. E esse cliente, ele chegou até nós cheio de feridas da recuperação de impostos. E aí ele chegou e não, que meu pai já fez, meu pai quase faliu, perdeu a rede de posto dele, papapai, 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 papapá. E eu amo uma venda, né? Se tem um negócio que eu amo fazer é vender e é fechar um contrato. E quando o cara ainda vem com aqueles depoimentos amarrados dele pro meu lado, aí que eu gosto mesmo, que eu tô assim, coitado, deixa ele. Beleza. E o cara, gente, todo relutante, né, Sócilis? E aí o Sócilis conseguiu marcar uma reunião com ele esses dias, e ele veio para a reunião. E na reunião eu achei muito interessante, eu fiquei até muito feliz, que ele falou: é, Emília, você me dobrou. Sei que esse discurso seu, você me dobrou. Eu falei: não, não te dobrei, não. É porque é a verdade, não adianta nada eu te falar aqui algo que depois eu não vou conseguir entregar. E eu sei da sua influência, eu sei que depois eu quero os seus clientes. Aí eu brinquei, né? Aqui a gente já tem você, eu quero depois o que vem depois de você, né? Que são os Uhum. seus clientes. Então, o cliente sente seguro com essas nossas afirmativas, é falar com ele, ó. Você eu já tenho, eu quero os seus clientes depois. Então, por isso, eu vou te atender da melhor forma possível. Eu vou te atender com o máximo de zelo. Gente, outra coisa. A gente às vezes fica inseguro achando que, eu não sei como que eu vou explicar, eu não sei a oportunidade toda, como que é, como que não é.
que eu faço com os consultores que estão aqui? Estão indo para uma reunião? Marca, eu compareço online nessa reunião para dar uma segurança no início para vocês. E aí vocês falam assim, olha, a nossa advogada da empresa que eu represento, não pôde estar, mas ela está online, ela vai te explicar online, nós estamos aqui presencial, caso seja uma reunião presencial. E eu pego na mão de vocês e ensino na prática ali como que vocês vão fazer para fechar contratos. E eu gosto. Se fosse uma coisa que me pesasse, talvez eu nem oferecia, né? Mas eu gosto disso, eu gosto de estar presente, eu gosto de fechar contrato, porque quando o cliente chega aqui, que vem de vocês, olha o que é importante. Eu já vi a cara desse cliente, eu já sei o que é, eu já sei como que a empresa dele é, eu já dou conta ali de identificar o que a gente vai conseguir a mais com esse cliente ou não. Então, podem contar comigo sempre, eu estou aí, né, perto de vocês, eu quero fazer com que todos nós possamos crescer profissionalmente, ter o nosso valor reconhecido, ter, né, nosso dinheiro, os nossos honorários garantidos, a nossa vida é, né, mudando de patamar, porque o tributário faz isso, assim como o tributário trouxe um novo patamar para a minha vida, eu penso e sei que pode gerar para vocês também um novo momento, porque é muito diferente, é uma área que gera muito recurso, que gera muito dinheiro, que rola muito dinheiro. Então, os honorários, eles são altos mesmo. E tem várias oportunidades que a gente pode trabalhar. E qual que é o meu compromisso agora com vocês aqui? Eu vou abrir o curso eu comecei a gravar, mas eu poderia abrir ele hoje, colocar para esperar, mas esse não é o meu intuito. Eu estou gravando esse curso, ele é um curso que ele vai vir assim, muito bem estruturado, explicando direitinho como que você vai atrair segurança, como que você vai influenciar, como que você vai partir para o movimento de fechar o contrato, oportunidade por oportunidade, e a gente vai conduzir isso da forma que vocês vão ter nesse curso uma estrutura muito boa para quem ainda não começou, começar, e quem está com dificuldade para fechar contrato, começar a fechar contrato de uma vez por todas. Mas o que a gente vai fazer? Uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, não vai ser na próxima semana porque eu vou viajar. Eu vou começar a fazer reuniões para a gente falar e discutir sobre as oportunidades. Então, o que a gente vai fazer? Vamos conversar na próxima nossa reunião sobre a oportunidade da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu vou explicar para vocês o que é e vocês vão ficar ali prontos para explicar para o cliente. Quando o cliente perguntar assim, ou um contador e que eu não tiver na reunião, mas o que é que vocês vão mapear na minha empresa? Olha, a gente vai mapear aquelas oportunidades que nós encontramos ali, que a Receita Federal, ela já aceita de forma administrativa, como a exclusão do ICMS, da base de cálculo, a exclusão do ICMS próprio, e aí vocês vão saber identificar tudo. Ah, Emília, eu já sei mais ou menos. Ótimo, mas é bom a gente ir conversando e a gente sabendo, porque quanto mais a gente saber, melhor, né, ali para gerar confiança na hora de fechar o contrato. E o que é importante saber de cada uma dessas oportunidades? Fato é, gente, que a gente tem crédito de PIS e COFINS sendo gerado até dezembro de 2026. O artigo 378 da LC 214, que é a lei complementar da reforma tributária, ela tem gerado algumas dúvidas, porque, no meu entendimento, ali fala que os créditos deverão estar registrados. E aí a interpretação ali é o seguinte: eles devem estar registrados, então a escrituração tem que ser feita, ok. A gente vai poder garantir aí os próximos 5 anos, até 2033, recuperando esses créditos, respeitando o prazo prescricional. Outros já falam que em 2026 precisa de estar todos os créditos devidamente lançados, os perdecompes feitos, e aí parou de poder lançar depois, já em 2033. Eu acredito que isso pode gerar uma polêmicazinha, mas eu acho que está tudo certo com prazo prescricional. O crédito de PIS e COFINS, ele para de ser gerado em dezembro de 2026, mas eu acredito que nós temos aí até 2033 para recuperar. Então, a gente vai ter um tempo aí para recuperar esses créditos das empresas. Então, o que acontece? O momento é muito oportuno. Entra pela recuperação de crédito agora, bota dinheiro no bolso e nós vamos aí olhando outras oportunidades de recuperação de impostos com a reforma tributária. Porque engana os senhores achando que não vai ter recuperação tributária com a reforma tributária.
A reforma tributária nada mais é do que uma forma do governo botar dinheiro no caixa. Ele está só botando dinheiro no caixa. E há uma alíquota de 28% que vai aumentar gigantescamente a carga tributária de todo mundo, do Brasil inteiro, sendo considerada a maior carga tributária do mundo. Vocês acham que o empresário não vai querer diminuir esse imposto? Vocês acham que nós tributaristas não seremos os bambambam do mercado, os mais cogitados? Mas é claro que sim. Para isso, o que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar identificar onde que as empresas estão perdendo dinheiro, onde que elas não estão dando conta de recuperar. Cai um pouco ali, em razão da interpretação do imposto, como é hoje, dos insumos, isso vai deixar um pouco ali mais fácil para o contador fazer, mas o contador vai fazer, sabe o quê? Aquilo que vai ser ali, aquilo que o split payment vai dar conta de gerar de crédito. Ele vai gerar crédito para a União, dividir o imposto para a União e gerar ali o crédito para a empresa. O que o split payment não fizer, o resto, vocês acham que a contabilidade faz? A maioria não faz. Então, isso é algo que a gente vai poder continuar analisando oportunidades de créditos para as empresas. Então, isso abre aí a nossa visão para continuar, para entrar por essa área. Cooperativas vão continuar precisando de nós para recuperar impostos, para olhar ali como que a carga tributária deles vai ser minimizada. Então, gente, deixa eu falar, nós estamos no momento certo, igual o Sócrates falou, na hora certa. Não pense que recuperação de impostos vai acabar. Ontem, eu conversei com o CEO da empresa na verdade, eu comecei essa área no Estúdio Fiscal, que é uma empresa que todo mundo conhece, passei por outras, e aí depois eu fui para uma outra empresa que eu sou amiga do dono da empresa até hoje, a gente conversa, troca figurinha, e eu conversando com ele ontem, a gente estava conversando exatamente isso. Olha, a reforma tributária só vai mudar a forma que a recuperação vai acontecer, mas a recuperação tributária ela vai continuar acontecendo, e principalmente no agro, principalmente para o produtor rural, gente. Produtor rural acima de 3 milhões e 600, não necessariamente eles vão precisar de abrir uma PJ. Mas quando eu falo que vai precisar de abrir uma PJ, por quê? Se eles continuarem como pessoa física, eles vão pagar muito mais impostos do que se eles não se eles continuarem numa pessoa física. Então, como eles já vão ser contribuintes da CBS e do BS acima de 3 milhões e 600, o que vai acontecer? Se tiver o planejamento tributário para mostrar para eles que eles precisam ir para uma PJ, eles vão pagar muito menos impostos. E quem não vai querer pagar menos impostos? Então, para encerrar nosso bate-papo de hoje, eu tenho certeza que vocês aprenderam aí com a Luciana, com o Sócilis, e até mesmo, né, para ver que a persistência ela é o que faz a diferença, para vocês verem que nenhum dos dois são advogados e que eles estão na área tributária, fechando contrato todos os dias, e nós precisamos de nos mantermos firmes para continuar, né? E eu queria ver se tem alguém que quer conversar um pouquinho, que queira fazer alguma observação. Se não, a gente vai encerrar, né, o nosso bate-papo por aqui e a gente vai marcar esse nosso bate-papo. Vocês que tiverem interesse em fazer o curso, fiquem de olho, que eu vou postar nas redes sociais assim que ele já tiver todo gravado, com o e-book todo pronto, mapa mental, tudo direitinho, e vai ser uma rede muito legal, que a gente vai fazer um grupo só do WhatsApp para a gente ter ali uma rede bem interessante de network, onde nós vamos fazer negócios entre nós mesmos, e isso vai ser bem, bem interessante. Tem alguém que queira falar, que queira fazer algum comentário? Eu espero aí ter podido ajudar cada um de vocês mais um pouquinho hoje. Saiba que o movimento é que vai fazer a diferença para o cliente. Na verdade, hoje, se a gente for olhar, né, o M aí do método SIM, o movimento é o que vem primeiro, né? Para depois a gente transmitir segurança e a gente gerar influência na mente do cliente. O que a Luciana fez foi um ato ousadíssimo que influenciou muito bem o poder de decisão
desse profissional que estava lá e que a gente queria tanto estabelecer uma conexão para eles, foi uma conexão muito poderosa. Eu confesso que com meu ânimo do dia eu não faria não, e na hora que ela fez eu falei: "Ó, que lição, viu?". Porque assim, olha, porque foi uma lição e o que o cara tem gerado hoje em dia de conexão, aonde a gente tem chegado por causa dele, não tem preço, né, Luciana? É Então assim, verdade. As conexões valem ouro, né, doutora? A gente vale. não faz nada sozinho. E isso é uma coisa que a gente aprendeu com você. A doutora sempre bate nessa tecla. Gente, ninguém faz nada sozinho. E a gente precisa das pessoas. E como um gesto simples gerou uma coisa grandiosa lá na frente que tem gerado e ainda vai gerar muitos outros parceiros que têm vindo para nós, né? Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Isso foi uma lição também para mim que eu não vou esquecer mais nunca. Gente, e uma outra oportunidade que vai surgir daqui uns dias, e eu já comentei, não sei se vocês estavam, nós estamos abrindo o nosso escritório de contabilidade justamente para atender clientes com a demanda da reforma tributária. E da mesma forma que tem consultor hoje no nosso escritório de recuperação de impostos, vai ter da contabilidade também. E creiam que isso vai dar muito certo, sabe? Porque tudo que o cliente mais quer hoje é alguém com experiência de recuperação de impostos para fazer a contabilidade dele, e não o contrário, sabe? Porque quem tem o know-how da recuperação de impostos Verdade. vai fazer com que ele tenha uma contabilidade mais limpa e ali ele vai garantir um pagamento de impostos muito menor. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a participação do sócio, lhes agradeço a participação da Luciana. Vocês são sempre muito importantes aqui para nossa empresa e eu tenho muita honra de tê-los conosco, assim como eu tenho cada um de vocês. Né, a maioria aqui começando agora com a gente, eu tenho outros também que não puderam participar. E eu tenho vários outros contadores, consultores que são parceiros mais antigos, né? Que não têm às vezes tempo, que têm criança, mas fato é que essa nossa forma de lidar com os nossos parceiros, com os nossos clientes, ela vai permanecer assim, porque essa é a minha essência. Se a gente quiser ser diferente, se eu quiser ser diferente, eu não vou conseguir, eu vou perder minha essência. Eu gosto de andar mais de perto, ter uma linguagem, né, mais simples, mais clara, menos formal, como o sócio lhes falou. Eu respondo mesmo quando entra em contato comigo no Instagram, eu sou mesmo mais informal, porque eu acho que é isso que gera conexão, tá? Então fiquem todos com Deus, obrigado por estarem aqui, espero que a gente faça bons negócios a partir de amanhã, né? Tchau, Com certeza. fiquem todos Ah, com Deus, um abraço. nós que agradecemos, muito obrigada. Conte sempre com a gente, viu, doutora Emília? É Somos verdade, um doutor. time, acima de tudo, somos um time, estamos contigo, viu? Bola para Isso. frente. Isso mesmo, uma maravilha. Tchau, Tamo gente, um junto, com abraço. Tchau, certeza. tamo Tchau, junto. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.